Olá pessoal, nesta aula 4 vamos finalizar a unidade de hidrostática calculando a partir dos campos de pressão hidrostáticos as forças que aparecem sobre as superfícies submersas. Vamos introduzir o conceito de centro de pressão, que nada mais são do que as coordenadas do ponto de aplicação da força de pressão, né? E para finalizar vamos ver o conceito do princípio de Arquimedes através, né, dos conceitos de hidrostática que na verdade as forças resultantes da pressão em uma superfície fechada, que seria a superfície desse corpo que está completamente submerso em um fluido, ou tem uma parte dele submersa no fluido, vai resultar um empuxo que é igual ao peso do volume deslocado desse fluido, que é o princípio de Arquimedes, que todos já conhecemos, mas vamos revisitar esse princípio de Arquimedes através da integração das forças, né, da pressão na superfície desse corpo que está submerso. Muito bem. Então, assim, de forma geral, a gente já na aula passada comentou um pouco, mas de forma geral, a força de pressão nada mais é do que a integral da distribuição de pressão ao longo da superfície na qual essa pressão está agindo. E por que temos que integrar? Porque, na verdade, a pressão, de modo geral, pode ser variável, né? Como é o caso, por exemplo, de uma superfície que tem uma determinada inclinação. Então, como nós sabemos, imaginemos que nós temos aqui o nosso nível do líquido, que estamos, né? E como nós sabemos que a pressão depende da profundidade até o ponto onde estou querendo avaliar. Onde que estou querendo avaliar essa pressão? Na minha superfície. Pressão na superfície. Porém, como essa profundidade é variável, a distribuição vai resultar numa distribuição de pressão que varia ao longo da minha superfície na qual eu estou querendo calcular a força. E, portanto, nós precisamos integrar essa distribuição de pressão ao longo de toda a superfície para determinar a força. Além disso, como essa distribuição de carga, né? Quem já fez, por exemplo, um curso de estática, já sabe que eu posso ter seria uma situação equivalente quando eu tenho uma viga sujeita a uma carga variável. Como essa carga que é distribuída ao longo da minha superfície, ela é variável, o ponto de aplicação da força resultante dessa carga não vai ser certamente o centro da minha superfície, que chamamos de centroide, mas sim um outro ponto que vai depender dessa distribuição. Evidentemente, se nós temos uma carga que está mais concentrada, por exemplo, na região posterior, né, que está mais concentrada nessa região da placa, evidentemente que o ponto de aplicação dessa força, da força resultante, vai se deslocar mais para essa região onde a carga é maior, evidentemente, né? Então, um segundo conceito que nós vamos definir nessa aula é o centro de pressão, e vamos ver como calcular esse centro de pressão a partir da somatória dos momentos dessas forcinhas, dessas forças de pressão em cada dessas forcinhas de pressão, essas forças diferenciais que resultam da pressão aplicada em cada diferencial de área. Com relação à força de pressão, lembrando, claro, que a força de pressão sempre é perpendicular à área na qual ela está agindo, né? Quando nós temos uma área que ou seja, uma área cuja normal é constante. O que significa uma área cuja normal é constante? Que é um plano, é uma superfície plana. Então, se eu considero essa área aqui, o vetor normal, n, vai ser sempre o mesmo, né, em qualquer ponto da área. O vetor normal n vai ser sempre o mesmo, né, em qualquer ponto da superfície. Diferente, por exemplo, de uma superfície curva, onde a normal a uma superfície curva, ou seja, o vetor normal a uma superfície curva, vai variar de acordo com o ponto, né? O vetor normal seria um vetor normal ao plano tangente naquele ponto. Então, ela varia de ponto a ponto. Não é o caso, os cálculos de força sobre superfícies curvas estão fora do escopo do curso, mas apenas quero trazer um pouco de generalidade, de que, de um modo geral, eu poderia integrar essa pressão numa superfície que
que ela tem uma curvatura, cuja normal varia ao longo do espaço. Neste caso, normal é constante, então nossa força resultante vai ser perpendicular à placa. E uma coisa importante é lembrar sempre que se eu quero calcular, por exemplo, nessa placa, a força que está agindo na superfície superior da placa, que é essa superfície aqui, eu vou ter que calcular a pressão que está sendo exercida naquela superfície. Evidentemente que neste desenho que nós estamos considerando aqui, a normal, a área, ela está já apontando na direção contra a superfície. Isso aí é uma convenção que tem que ser adotada em cada exercício, em cada situação. Mas é importante lembrar que a força de pressão resultante sempre é contra a superfície. É claro que se nós consideramos uma superfície, por exemplo, com o eixo apontando para dentro da superfície, logo essa superfície está, e logo a força vai ser positiva, ou seja, vai ser positiva na direção do eixo que está apontando para dentro da superfície. E aí, para explicar um pouco esse desenho, o que nós vemos aqui embaixo é como se fosse essa superfície aqui que está rebatida. Ou seja, tem uma superfície aqui que ela está tem uma superfície submersa, tem um fluido que está exercendo uma pressão, e eu estou rebatendo essa superfície para olhar ela de cima, como se eu estivesse olhando de cima. E olhando por cima. E é um formato qualquer, inclusive a dedução aqui, que eu vou apresentar daqui a pouco, é uma dedução da forma da força de pressão e também da forma de avaliar o centro de pressão, né? Nós vamos querer calcular a força de pressão e o centro de pressão, e é uma dedução que depende, que vai ser uma dedução geral, que a gente vai ver que tem parâmetros característicos da área, como o centroide e o momento de inércia dessa área, mas é uma dedução genérica que eu já antecipo que eu não gosto, ou seja, o que eu vou pedir e da forma que eu vou apresentar para vocês e o que eu vou pedir no momento de resolver os exercícios é que vocês resolvam integrando a pressão na superfície, porque aí não tem erro, não tem uma aplicação de uma equação que é uma fórmula que muitas vezes os alunos aplicam sem saber de onde ela vem, então às vezes não é aplicada de forma adequada, causa confusão. O modo geral de calcular tanto a força de pressão quanto o centro de pressão é integrando a pressão ao longo dessa superfície. E nós vamos ver como através de um exemplo. Aí, para entender melhor como calculo essa força de pressão, né, o que representa esse integral, vamos observar aqui, vamos pensar aqui num diferencial de área que estou marcando aqui com um quadradinho. E eu peço que tomem cuidado com relação a esses vetorzinhos, né? E é um conceito que tem que ficar muito claro. A pressão é um escalar. A pressão é um escalar. A força resultante da pressão aplicada numa área vai ser um vetor. E de onde, então, como que eu transformo esse escalar em um vetor quando multiplico pela área? Porque lembremos que as áreas no espaço, uma superfície no espaço, é definida através do seu vetor normal. Isso é fundamental. Então, pensando, por exemplo, esse pequeno pedacinho de superfície aqui, vamos imaginar que eu tenho chamar aqui meu diferencial de área. O que é esse diferencial de área? É uma superfície com uma área pequena e ela tem um vetor normal n que define que é perpendicular a essa superfície e cujo tamanho, o tamanho desta superfície em metros quadrados vale de A. Logo, o meu vetor de A vai ser igual a n, que é normal, multiplicado pela área. Ou seja, isso aqui é um vetor de módulo unitário que representa a direção perpendicular a essa superfície, e isso aqui é um escalar que diz qual é o tamanho dessa superfície. Nesse caso, um diferencial. Por quê? Porque a gente vai integrar, né? Voltando agora à nossa equação, vamos integrar a pressão neste diferencial de área. Esse aqui é o meu diferencial de área vetor. E o que vai resultar se eu penso nisso aqui? Nós vamos ter que a força resultante da pressão nesse diferencial de área é uma forcinha aqui, um vetor força, F, que vai ser igual a pressão, vai ter o diferencial de área que vai
dizer, né? Então, P de A, eu vou chamar isso um delta F. Por que um delta F? Uma força pequenininha, uma força... E isso aqui, agora estou vendo que desse lado tem um vetor e desse lado tem um escalar. O que vai dar a direção? Ou seja, isso aqui vai me dar um módulo da minha forcinha naquela superfíciezinha pequena. O que vai dar a direção? O que vai conferir a direção a esse vetor? Nada mais e nada menos que a normal. Por quê? Porque a pressão, como nós já vimos, sempre atua normal à superfície. Então não importa qual é a superfície. A minha superfície, o vetor de área vai variar de ângulo conforme esteja a direção da minha, a orientação da minha superfície, e a força sempre vai ter a direção desse vetor, porém com sinal contrário, é claro, né? Aqui vamos botar um sinal negativo, porque ela sempre está atuando de modo contrário à minha superfície. E outro conceito importante também, que vai sempre aparecer, sempre que a gente for calcular uma força resultante da pressão, e isso não importa, vejam bem, isso vale tanto para uma pressão em uma situação dinâmica como o caso da pressão hidrostática, lembrando que as forças de pressão vão aparecer sempre. Nesta unidade nós estamos considerando as forças resultantes sobre as superfícies, resultantes do campo de pressão hidrostático, ou seja, que é um campo de pressão que depende apenas da profundidade, né? Depende da profundidade do fluido, porque ele é resultado do peso, né? Desse peso desse fluido que está sobre a minha superfície. Agora, a situação que eu vou comentar agora, que é relacionada à pressão atmosférica, ela aparece em todas as situações. Por quê? Porque os meus corpos, via de regra, as minhas superfícies, onde eu vou calcular as forças de pressão, ela vai estar no ambiente da atmosfera. Então, agora, o que é importante? Que essa pressão atmosférica vai estar no meio ambiente, em geral. Então, o que é importante entender? Que se eu tenho uma superfície aqui, por exemplo, vamos pegar essa superfície aqui, esse corpo, desculpem, não é uma superfície que eu falo, mas é uma chapa, né? Tem uma superfície interna e uma superfície externa, ok? Então, do lado interno, ela vai estar sujeita a quê? A pressão hidrostática mais atmosférica. Lembrando que em um ponto qualquer dessa minha superfície, a pressão vai ser P, que vai depender da profundidade, igual a P atmosférica. Por quê? Porque a pressão atmosférica é a pressão que está agindo na superfície do meu fluido, mais ρgh. Porém, do outro lado da minha chapa, eu tenho a pressão atmosférica. Então, o que acontece? Que é o que quero mostrar essa figura. Se eu pegar aqui, qual vai ser a minha distribuição de carga resultante? A minha distribuição de carga resultante vai ser essa aqui, ou seja, vai ser a componente, né? A componente, esse triângulo aqui, é a componente resultante, que varia com a profundidade, mais um retângulo aqui, que seria o quê? Seria a própria pressão atmosférica. Porém, do outro lado da minha superfície, da minha chapa lá, ou do meu corpo, é um corpo, né? Tem duas superfícies, de um lado e do outro. Eu vou ter também a pressão atmosférica agindo. Ou seja, de um lado eu vou ter a pressão, que depende da altura, da profundidade, e mais a pressão atmosférica. E do outro lado eu vou ter a pressão atmosférica. Isso é independente de qual seja o campo de pressão. Pode ser um campo de pressão hidrostático, pode ser qualquer campo de pressão, mas a pressão atmosférica sempre vai estar. A gente está num ambiente onde a pressão ambiente é a pressão atmosférica. Então, o que acontece? Como essa pressão está agindo de um lado do outro, essas forças resultantes, se eu considerar apenas a força resultante da pressão atmosférica, ela vai se cancelar. E, em definitiva, se eu quiser calcular a força resultante da pressão hidrostática, eu vou precisar apenas considerar a minha componente, que depende da profundidade, porque de um lado e do outro, ou seja, essas forças resultantes da pressão atmosférica de um lado e do outro vão se cancelar. E isso vale para qualquer corpo, não importa o ângulo. Aqui temos um corpo vertical, mas não importa o ângulo, sempre que tiver a pressão atmosférica vai estar agindo de um lado e do outro. Então, por essa questão, por esse motivo, sempre a pressão atmosférica de um lado e do outro vai se cancelar e a força resultante vai depender apenas da distribuição hidrostática, ou seja, da componente da pressão hidrostática, que depende da altura.
muito bem, vamos definir então agora o centro de pressão. O centro de pressão, na verdade, nós já definimos que nada mais é do que o ponto de aplicação da força de pressão, né? Agora, o que nós vamos fazer é, vamos verificar como calcular esse centro de pressão. E é muito simples, é muito simples. Eu vou determinar a partir de um ponto qualquer no meu fluido, neste caso, para uma dedução geral da expressão do centro de pressão, assumimos que esse ponto está na minha superfície, na superfície do fluido, e vou calcular o somatório dos momentos de todas as forças que estão agindo sobre a minha placa. Então, o somatório de todos os momentos em relação ao ponto O vão ter que ser zero, ou seja, vai haver um equilíbrio de momentos, ok? E aí vejam bem, qual que é a ideia aqui que é importante entender? Eu sei que essa força de pressão, as forças resultantes da distribuição de pressão, né, dessa distribuição aqui, vai estar aplicada em um ponto que eu vou chamar de centro de pressão. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou imaginar o seguinte, qual seria a força que eu teria que aplicar, no caso, né, nesse ponto, só que sentido contrário, vamos chamar, digamos, de uma força equilibrante, vou chamar de uma F, vamos chamar de FE, que seria uma força de reação. Então o que vai acontecer? Vejam bem, eu vou dizer que o momentinho de todas essas forcinhas, lembrando, como eu acabei de comentar, que não são, ou seja, a pressão não é um vetor, mas eu posso considerar que cada uma dessas forcinhas resultantes em cada diferencialzinho de área aqui, isso aqui é um diferencial de área, então cada uma dessas forcinhas nesse diferencial de área vai provocar um momento, né? Um momento em relação a esse ponto. Então vou ter um momento que vai tender a fazer com que a minha chapa vai, né, gire neste sentido. Então vou precisar aplicar uma força, né, um momento contrário, de forma a equilibrar. Para quê? Para que esteja em equilíbrio. Então dessa forma, o que nós vamos dizer? Vamos dizer que essa força que eu chamei de FE, ok? E eu vou agora tirar os sinais de vetores, porque na verdade todos esses momentos vão acontecer, ou seja, basicamente vou ter um momento da força de pressão que vai estar apontando para fora da tela, e um momento da força, dessa força equilibrante vai estar apontando para dentro da tela, né? Para dentro da tela. Então, esses dois momentos acontecem no plano, nesse caso, toda essa situação está acontecendo no plano da tela, e os vetores de momento vão estar entrando e saindo da tela. Então, eu vou tirar os sinais de vetor, vou apenas calcular as magnitudes desses vetores momento, ok? Então, eu vou ter um momento multiplicado por esse YP. O que é YP, pessoal? É exatamente o que eu quero calcular. É a coordenada Y do centro de pressão. E ele vai, essa força multiplicada por YP vai ser equilibrada, por quê? Pelas forcinhas de pressão, né? Então, como que vai ser? Vai ser a pressão, né, multiplicada pela área. Eu vou colocar diferencial de área e vou considerar que eu tenho apenas vou trabalhar apenas com módulo, né? Não vou trabalhar com vetor área, mas com o módulo dessa forcinha. E vou considerar agora, vejam bem, que cada uma dessas forcinhas aqui está a uma distância. Se eu considero que esse aqui é meu eixo Y, esse eixo que está, digamos, o eixo que está ao longo da minha superfície, o eixo Y. Nesse caso, que nós temos é o eixo Y ao longo da superfície, o eixo Z para baixo, e o eixo X, ele está entrando na minha tela, né? Então, se eu tenho o eixo Y aqui, qual vai ser? E eu vou considerar que a origem do meu eixo Y é a origem a partir da qual estou calculando os momentos, né? Por conveniência, eu coloco os meus eixos onde for mais conveniente. Eu vou dizer que a distância dessa minha forcinha diferencial, nesse diferencial de área aqui, a distância da minha forcinha diferencial até o meu ponto onde eu estou calculando os momentos, vai ser o quê? Vai ser o próprio Y. Vai ser um valor de Y. Então aqui essa forcinha vai ter um outro valor de Y e por aí vai, né? Cada forcinha vai estar uma distância Y do centro de momento, do centro a partir do qual estou calculando os momentos.
Com isso, o que nós vamos ter? Que essa pressão, vou colocar um Y aqui, né? Posso colocar aqui na frente. Então, esse YPDA vai ser o momento de cada uma dessas forças. E é claro que isso é o momento de uma dessas forcinhas. Como essas forcinhas estão agindo ao longo de toda a minha superfície, eu tenho que somar essas forcinhas diferenciais. Como que eu somo esses diferenciais? Através de uma integral. Então, vai ser uma integral sobre a superfície de YPDA. Ok? O que acontece, pessoal? Uma coisa importante. E dessa forma, nós vamos ter que o YP, e aí vou colocar a definição, digamos, geral, vai ser integral sobre a superfície de YPDA, ok? Dividido por quê? Integral sobre a superfície de PDA. Eu tirei aqui, como eu falei, tirei os sinais de vetores. Isso aqui, pessoal, é a definição. Por quê? Porque isso aqui, o que é isso aqui embaixo? Isso aqui é o módulo dessa força equilibrante, né? Essa integral que está aqui no denominador, nada mais é do que o módulo da força resultante da pressão. É como se eu colocasse, bom, aonde que eu vou concentrar todas essas forças para dar, todas essas forcinhas diferenciais para dar uma força equivalente à força de pressão no ponto de aplicação dela, onde ela vai estar aplicada, né? Que é o centro de pressão. Então, em definitiva, essa é a equação, a forma geral de calcular o centro de pressão. Veja bem, claro que isso aí tem algumas hipóteses, ou seja, neste caso nós estamos considerando que é uma superfície plana, né? Que ela está submersa num fluido, e por uma questão de conveniência, como essa superfície plana, nós temos o nosso eixo, nós definimos o nosso eixo por uma questão de conveniência, né? Como passando para a sua superfície, ou seja, essa superfície está contida no plano XY, que é uma forma conveniente. Para uma situação de uma superfície curva, por exemplo, a definição é um pouco mais complexa. Eu não vou abordar aqui porque está fora do escopo desse curso, mas eu vou deixar aí nos slides para consulta, para referência. Quem tiver interesse, podemos conversar nas aulas síncronas. Neste exemplo, vamos aplicar os conceitos que acabamos de ver sobre força de pressão e vamos calcular o momento da força de pressão. O objetivo do exercício é calcular qual é o peso necessário da comporta, né, para equilibrar a força de pressão em termos de momento, ou seja, essa porta está presa aqui por um ponto onde ela pode girar. Então, basicamente, nós vamos ter, de modo geral, a comporta vai ter um peso e esse peso vai estar aplicado no centro de massa da comporta, com direção vertical, vamos chamar de P. E nós vamos ter uma força de pressão que ela vai ser perpendicular à minha comporta, ok? Nós sabemos que a força de pressão é sempre perpendicular à superfície que ela atua, vamos chamar de FP. E essa força de pressão ela vai estar aplicada em um ponto determinado, que também não conhecemos, mas que nós sabemos que vai ser resultado da distribuição de pressão. Nós vamos colocar agora, para esse sistema de coordenadas que definimos, nós vamos ter aqui um ponto que eu vou chamar de YP, né? Que é a distância a partir do ponto. Eu vou definir, por conveniência, eu posso definir qualquer ponto no meu plano, mas por conveniência eu vou definir o momento em relação a esse ponto e vou dizer, bom, o momento do peso, da força peso numa direção, né, M peso, tem que ser igual ao momento da força de pressão na direção M pressão na direção contrária, ok? Então nós vamos ter, como vamos calcular o momento da força para determinar esse peso, nós precisamos primeiramente calcular o momento da força de pressão, que vai ser o produto da força, né, que vai ser perpendicular à superfície, multiplicado pela distância do ponto de aplicação. Ou seja, nós vamos indiretamente calcular o centro de pressão, o ponto, né, esse aqui seria o centro de pressão, que seria o ponto de aplicação da força de pressão. Embora não é necessário para a resolução deste exercício, por uma questão de completeza, nós vamos calcular também, vamos iniciar o problema calculando a força de pressão, mas
deixo claro que não é necessário, ok? É apenas por uma questão de completeza para mostrar também como se calcula a força de pressão e como calculamos o centro de pressão ou o momento da força de pressão. Calculando o momento da força de pressão e a força de pressão, nós obtemos o centro de pressão, que nada mais que a partir, que nada mais é do que a distância do ponto de aplicação dessa força até um determinado ponto que eu defini como sendo o meu centro de momento. Ok? E apenas colocando, depois nós vamos finalizar o exemplo dessa forma, mas essa força-peso, é claro, para calcular o momento, a força-peso, nós temos que calcular uma distância, né, perpendicular. Então, nós vamos calcular aqui uma componente que eu vou chamar de um P normal, ou seja, seria a componente da força-peso que é perpendicular à comporta. Por quê? Porque dessa forma, nós vamos dizer que o momento da força do peso da comporta vai ser igual a esta componente Pn multiplicado por uma distância que eu vou chamar de B sobre 2. Por que B sobre 2? Porque eu vou definir que o comprimento da minha comporta é uma distância B, ok? Então, o momento da força-peso, eu tenho que pegar sempre a componente, para medir a distância, eu pegar a componente perpendicular. Eu poderia também, fazendo alguma trigonometria, dizer, olha, posso pegar o peso, ou seja, o peso da comporta de fato, e multiplicar por uma distância que uma outra distância perpendicular, né, a esse centro, né, da linha de aplicação, mas não faz muito sentido, é mais fácil, né, vai dar na mesma, mas é mais fácil pensar nessa componente perpendicular, ok? Muito bem, então após essas definições iniciais, nós vamos agora, como eu comentei, calcular a força de pressão que está agindo sobre essa comporta, ou seja, nós vamos calcular esta força aqui, primeiramente, independentemente do ponto de aplicação, né? Independentemente do ponto de aplicação, nós vamos calcular a força de pressão que é perpendicular a essa linha comporta. Como nós vamos fazer isso? De uma forma muito simples. Vamos dizer que a minha força de pressão vai ser igual a quê? A integral sobre a superfície, a área da minha comporta, da pressão vezes o vetor normal a essa minha superfície vezes dA. Neste caso, qual será o vetor normal dessa superfície? Como eu dispus nessa situação os meus eixos x e y desta forma, o vetor normal a minha superfície vai ser o próprio vetor de base da componente do eixo x, ok? Da coordenada x. Então, isso aqui vai resultar que vai ser um integral sobre a área da comporta de P e dA. E aqui, pela forma em que eu dispus os meus eixos coordenados, esta força aqui vai ter apenas componente x, eu vou calcular a minha força, vou apenas calcular a minha força, a componente x da minha força, vou chamar Fx, ou seja, vai ser a única componente da força. Por quê? Porque, como é uma superfície plana e a força de pressão é perpendicular a essa superfície, se eu coloco, que eu fiz propositalmente, o meu eixo x normal à minha superfície, né, ela vai ter apenas uma componente x. Aqui eu quero esclarecer, pessoal, que eu poderia ter colocado os meus eixos na forma horizontal, por exemplo, nesta forma assim. Eu poderia ter colocado os meus eixos dessa forma, digamos, mais clássica, x e y, ou alguma coisa do tipo. Porém, nessa situação, a superfície na qual vou integrar minha pressão, eu teria que parametrizar essa superfície, que não coincide com um plano coordenado, nesse eixo aqui, ok? Então,
que eu faço para facilitar a minha vida? Eu vou colocar os meus eixos coordenados de forma que a minha superfície da comporta ela esteja contida no plano YZ. Então, pessoal, imaginem que eu fiz. Eu peguei a minha comporta, que ela está num determinado ângulo, ela está contida num plano que é perpendicular à minha tela, e rebati, eu rebati essa minha comporta para olhar ela de cima. Então, olhando essa comporta de cima, ela vai estar contida, como eu comentei, no plano ZY, ela vai estar contida no plano ZY, e ela vai ter dimensões AB, ou seja, eu vou ter uma largura B nessa direção da minha comporta, ou seja, esta distância aqui, comprimento da minha comporta, vai ser B, ok? E a largura da minha comporta perpendicular à minha tela vai ser A. Desta forma, nós vamos ter o quê? Que a força, como eu comentei, na direção X, que vai ser a única componente que eu vou ter, vai ser igual a quê? Vamos integrar nessa superfície. Então, vamos integrar nessa superfície aqui, vai ser o quê? Integral entre 0 e A. Em que direção? Na direção Z. Integral entre 0 e B. Em que direção? Na direção Y. De quê? Da pressão, ok? Multiplicada por quê? Pelas componentes, pelas coordenadas. Ou seja, vou integrar primeiro em Z e depois em Y. Ok? O que eu preciso agora, pessoal? Vejam bem, e essa parte aqui é importante. Eu preciso agora, porque nós temos uma pressão aqui, que ela vai depender basicamente da profundidade. Para uma determinada profundidade H, eu vou ter uma determinada pressão. Mas agora nós precisamos expressar essa pressão em função das coordenadas que estou integrando. Nesse caso, da coordenada Y. Nós vamos ver que ela não é função de Z. Por quê? Porque vejam que Z é uma distância que é perpendicular ao meu quadro. Ou seja, a direção Z é uma coordenada que ela é horizontal, perpendicular à minha gravidade. E lá da equação da hidrostática nós sabemos que se eu ando em uma direção perpendicular à gravidade, a pressão é constante. A pressão somente vai variar se o meu movimento numa direção que tem alguma componente, ou seja, se o meu movimento na profundidade. É claro que se eu ando ao longo da minha direção Y, eu vou ter uma variação da pressão. E então, pessoal, como eu vou calcular então essa pressão? Nós sabemos que para um ponto qualquer, ou seja, vejam bem, nós precisamos calcular a pressão aonde? Na superfície onde ela está agindo, onde nós queremos calcular a força resultante. Então isso aí é comum a todos os problemas onde eu tenho que calcular uma força sobre uma superfície. Eu preciso calcular a tensão, neste caso é a única tensão presente é a pressão, preciso calcular a tensão em algum local determinado, aonde, nesse caso, na superfície onde eu quero calcular a força resultante dessa tensão. Então, por exemplo, para um ponto qualquer aqui dessa superfície, como que vai ser a minha pressão? Eu vou ter uma altura H. Como que vai ser a minha pressão em um ponto? Eu vou chamar de uma pressão, uma pressão que é a pressão na superfície, a pressão que está agindo na superfície. Bom, nós sabemos que ela vai ser a pressão atmosférica, ou seja, a pressão que está agindo de uma forma, a gente sabe que é a pressão atmosférica, mas de uma forma geral, a pressão que está agindo, chamar de P0, que está agindo na superfície do meu fluido, mais ρGH. Porém, nós temos que expressar agora, nós não vamos integrar na altura, é aquilo que eu comentei, por uma questão de conveniência, para não ter que parametrizar essa superfície, eu vou integrar ao longo do eixo Y. Então nós precisamos agora expressar este H como uma função de Y. Mas isso é muito simples. Vejam bem, para este caso particular, nós vamos ter que esse H vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esta altura H0,
Aqui está 5 metros, mas na verdade pode ser uma H0 qualquer. Mas este segmento aqui, e esse segmento é muito simples. Se nós colocamos o nosso centro de coordenadas aqui, a distância até qualquer ponto da minha superfície, notem que esse é um ponto qualquer, pode ser um ponto em qualquer local da minha superfície. Essa distância vai ser y. Então, quanto vale este segmento aqui? Apenas esse segmentozinho vai ser y seno do alfa, deste ângulo alfa aqui. Um alfa qualquer, nesse caso 45 graus, mas eu vou fazer para um alfa genérico, agora é uma expressão geral. Então, quanto vale essa pressão aqui embaixo? Vai ser P0 mais ρg vezes H, que vai ser o quê? Vai ser H0, neste caso, mais Y seno alfa. E muito bem, então eu tenho uma pressão, né? Agora o que eu tenho aqui? Isso aqui é uma pressão que depende de Y, né? De Z não vai depender, posso dizer que uma pressão de Y, de ZY, mas nesse caso eu preciso ver a variação dessa pressão apenas na direção Y. Outro aspecto importante que é importante comentar é que nós acabamos de deduzir, né, que essa pressão ao longo da minha superfície vai ser o quê? Vai ser a pressão igual a H0 igual a P0 mais ρg, e aí nosso H vamos expressar, como nós comentamos, H0 mais Y seno de alfa. Muito bem, agora, como nós já comentamos, e nesse caso não vai ser diferente, esta pressão, que é a pressão que atua, né? A pressão que atua, essa pressão é de Y, na verdade é uma função de Y, não é uma função de X, tá? É uma função de Y. Essa pressão que atua ao longo da direção Y, né? Ao longo da direção Y, ela vai ser composta pela pressão atmosférica mais a componente que depende da profundidade. E só que essa pressão atmosférica ela vai estar agindo dos dois lados, ou seja, ela vai estar agindo aqui, e aqui essa pressão aqui vai ter uma componente que vai depender, que vai ser também da própria pressão atmosférica. Então acontece, as forças resultantes desta pressão atuando aqui e a componente apenas da pressão atmosférica atuando aqui vão se cancelar. E o resultado vai ser que eu vou precisar usar então apenas o que eu vou chamar da pressão manométrica. Que a pressão manométrica nada mais é, pessoal, nada mais é do que a pressão subtraída da pressão P0, ou a pressão atmosférica, ok? Que é a pressão ambiente, a pressão que está no ambiente. Como eu comentei, sempre essa pressão vai se cancelar, ou seja, ou a força de pressão, a força resultante de uma pressão que é constante no ambiente vai se cancelar, ok? De um lado ou do outro atuando sobre o meu corpo, que nesse caso o meu corpo é a própria comporta. Ou seja, neste caso, qual vai ser a minha pressão manométrica? Rho G H 0 mais Y seno de alfa, ok? E neste caso vai ser apenas, então, em resumo, o que eu vou fazer é calcular apenas esta componente, essa componente da minha força, da minha pressão, que é a pressão manométrica. Muito bem, então após essas considerações, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma pressão que depende, nós vamos ter uma pressão que é a pressão manométrica, né? Que já subtrai ela da componente, né? As componentes da pressão atmosférica vão se cancelar. E essa pressão manométrica, então, agora vou integrar ao longo da minha superfície para obter a força resultante. Ou seja, naquela expressão que nós tínhamos obtido para a força
eu vou obter, eu vou substituir a pressão manométrica, ok? Que agora depende da minha variável y, que é a minha variável de integração, certo? Então, fx vai ser igual ao quê? A integral entre 0 e a, integral entre 0 e b, de quê? E muito bem, aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente integrar agora, né? Vejam bem, integrar entre 0 e a, o diferencial z é o próprio a, porque como nada varia na direção z. Lembrando que essa aqui é uma figura rebatida, essa aqui é uma figura rebatida, mas na verdade essa comporta a direção z, ela é perpendicular à gravidade. Logo vou ter então que a minha força Fx vai ser igual a vezes, e agora vai ser ρg, que também são constantes, então vai sair da integral, vezes h0y mais y quadrado sobre 2, estou integrando y, né? Seno de alfa, e isso avaliado onde? Nos meus limites para y, entre 0 e b, ou seja, fx vai ser igual a quê? A ρg h0 b mais b quadrado sobre 2 seno de alfa. Pronto, nós simplesmente finalizamos o cálculo da força de pressão. Esse é o módulo da força de pressão. A componente em x neste sistema coordenado vai ser a componente x, né? Neste sistema coordenado, ou seja, eu já estou assumindo que o x é perpendicular, e ela vai ser perpendicular à minha força de pressão, vai ser perpendicular à minha superfície, a superfície onde a pressão está agindo. No entanto, eu queria apenas avançar e comentar um pouquinho mais em cima disso, que é o seguinte: essa força ainda, né? Essa força ainda, nós podemos expressar como uma força em x igual a, vou colocar aqui a vezes b, vou tirar b de fator comum aí, e vai ficar o quê? ρg vezes h0 mais b sobre 2 seno de alfa. E por que é importante colocar isso aqui? Por que estou trazendo isso aqui? Porque vejam bem, esta distância aqui, se a gente for ver, nada mais é do que a profundidade H, que eu vou chamar de HC. Ou seja, vejam bem, é HZ, que é a minha alturazinha que tem aí do repressamento sem comporta, mais esse segmento aqui que vai ser B sobre 2, ou seja, o comprimento completo, o comprimento total da comporta dividido por 2, multiplicado pelo seno de alfa, ou seja, mais esse trechinho aqui. E por que isso é importante? Eu vou chamar de HC. Porque nós vamos deduzir agora, eu vou apresentar para vocês, uma fórmula que é simplesmente para aplicar, que diz que a força de pressão, o módulo da força de pressão, vai ser igual à área da minha comporta, nesse caso é AB, ou seja, isso aqui é a minha área da minha superfície, multiplicada pela pressão hidrostática, a pressão manométrica no centro de pressão, que nada mais que isso aqui, né? Ou seja, qual é o centro? É ρg vezes HC, ok? E essa equação aqui, que é muito simples, é uma fórmula que pode ser aplicada em cálculos rápidos, mas como eu já comentei, não vou aceitar, né? No contexto desse curso, nós vamos calcular desta forma a força de pressão, seguindo os passos para o cálculo a partir da integral da pressão na área. Tá, ok? Porque aí é uma forma que não falha, que não precisa ter alguma coordenada específica, ela funciona sempre desde que a gente tem uma lógica de dedução e de aplicação dessa equação.
Então, havendo calculado a força de pressão, nós vamos agora calcular o momento da força de pressão para depois calcular o peso, que é simplesmente formular um equilíbrio de momentos. É muito simples depois que nós calculamos o momento da força de pressão. E como nós vamos calcular esse momento? Nós vamos imaginar, como nós já comentamos na parte teórica, como se nós concentrássemos todas essas pequenininhas forças de pressão, ou seja, todas as forcinhas resultantes da pressão, né, atuando. Então, se nós pegamos essa pressão, que ela está atuando no diferencial, ela vai resultar uma forcinha. Então, nós vamos pegar todas essas forcinhas que estão atuando nos diferentes diferenciais de área e concentrássemos elas todas num ponto que vai dar uma força que vai ser o resultado da integração que nós acabamos de calcular, da integração de toda essa pressão na área. E ela, além de ter essa força vai ter que ser aplicada em um ponto que nós vamos chamar de centro de pressão, que está a uma distância YP, YCP da minha origem, desse local onde eu vou calcular o momento, a partir do qual eu vou calcular o momento da força de pressão. E essa força, então, que está aplicada nesse ponto, essa força FP, vai ter que resultar num momento equivalente, um momento de força de pressão equivalente a todas essas forcinhas, né, que eu vou calcular. Então, em definitiva, como eu vou calcular isso? Como eu já comentei, nós vamos calcular agora, então, vai ser o momento da força de pressão, né? O momento da força de pressão vai ser igual a quê? E esse é um momento que ele atua, ou seja, o momento que ele vai ser, né? Vai ter um determinado momento, e ele vai ser entrando, né? No caso, vai ser saindo da minha tela, e ele vai ser um momento cujo vetor momento é na direção Z, mas eu não vou colocar aqui na forma de vetor, mas lembrando sempre que o momento também é um vetor, só que nesse caso, como um problema bidimensional, o momento ele vai estar saindo, nesse caso pode estar saindo ou entrando na minha tela, nesse caso ele vai estar saindo da minha tela, ok? Então esse momento vai ser o quê? Vai ser a integral, né, na área de Y, ou seja, a distância y a cada uma dessas forcinhas diferenciais que estão atuando, né, multiplicado por P e pelo diferencial de área, que seria esse PDA, seria minha forcinha pequena que está atuando em cada diferencial de área, o que resulta da pressão atuando em cada diferencial de área. E agora vamos simplesmente fazer de novo esse integral entre 0 e B, integral entre 0 e A, de quê? De Y, dessa pressão. E um detalhe também, que assim como a força, obviamente, como a pressão é constante, ou seja, a pressão atmosférica é constante, que atua dos dois lados da minha superfície, o momento também vai se cancelar, ou seja, tanto as forças quanto os momentos resultantes de uma pressão que é constante ao redor da minha superfície, ao redor do meu corpo, eles vão se cancelar, tanto as forças quanto os momentos. Então, de novo, para simplificar o meu problema, vou considerar a pressão manométrica, que é dada por quê? Rho G vezes H0 mais Y seno de alfa, e vou integrar onde? Em Z e em Y. Então, muito bem, vou resolver esse integral agora. MP e isso é o momento da força de pressão. Nós calculamos o momento da força de pressão. Esse momento da força de pressão, como nós comentamos, vai ser igual a quê? A força de pressão, o módulo, que nesse caso seria a força, teria apenas componente na direção X, vezes o YCP. Então, desta equação, como nós acabamos de calcular agora o módulo desta força, se eu quiser, se o objetivo aqui for calcular YCP, nós calcularíamos simplesmente, dividiríamos a expressão que nós obtivemos pelo módulo da força de pressão para calcular
a coordenada y do centro de pressão e a coordenada z do centro de pressão vai estar no meio, né? Se nós temos nossa comporta aqui, né? Nossa comporta rebatida, né? Onde que vai estar o centro de pressão? Ele vai estar a uma distância YCP, e no caso da coordenada z, a gente também poderia calcular, mas é óbvio que ela vai estar exatamente no centro, não? Em A sobre 2. Okay? Agora bem, nós podemos parar o exemplo por aqui e de fato, como eu já comentei, eu vou sempre pedir que vocês resolvam os exercícios a partir das integrais. Como eu vou comentar daqui a pouco, né, quando a gente finalizar nossa aula, essas fórmulas baseadas nos momentos de inércia, etc., que aparecem nos livros, são interessantes para casos que realmente essas superfícies dessas comportas, ou dessas, onde eu quero calcular a minha força e o momento da força da pressão, tem formas mais complexas, mas nesse caso, que são superfícies retangulares, é muito simples calcular as integrais e, como objetivo do ponto de vista didático, é importante que vocês aprendam a calcular tanto a força de pressão quanto o momento da força de pressão nesta forma, a partir das equações integrais. Agora, muito bem, como nós vamos ver, esta parte aqui ela pode ser relacionada com o momento de inércia em relação ao eixo X ou ao eixo Y, nesse caso com relação ao eixo Y, né? Da comporta, ou seja, dessa superfície, né? Eu vou deixar como tarefa para vocês fazer essa relação, porque na verdade é justamente isso que eu comento, que eu questiono a aplicação dessas equações, que você tem que deslocar, você sempre tem que considerar o momento de inércia em relação ao centro da minha superfície, e nesse caso, como pela forma que estão colocados os eixos aqui, ainda vou ter que deslocar ele em relação ao que seria a minha superfície do fluido. Então, eu insisto, às vezes não é tão direto aplicar essas fórmulas e leva a confusão. Então, primeiro, do ponto de vista de não cometer erros, e segundo, do ponto de vista didático, eu vou exigir que vocês resolvam os problemas desta forma, utilizando as equações as equações integrais. E para finalizar o problema, aqui apenas com intuito didático, como eu comentei, a força-peso vai estar aplicada no centro da comporta, ou seja, peso em B sobre 2, ok? E aí vamos pegar então a distância perpendicular, a componente perpendicular, e vamos dizer que este ângulo aqui é o ângulo alfa. Então, como que vai ser? Eu vou chamar de um peso perpendicular, né? Ou seja, a componente perpendicular da força-peso seria P, que é a minha incógnita do problema, vezes o cosseno de alfa, ok? Então, muito bem, nós vamos dizer que P cosseno de alfa vezes P sobre 2 vai ser igual a quê? A FP YCP. E como eu comentei, eu não preciso calcular o centro de pressão nesse caso. É apenas igualar esta expressão aqui a essa expressão aqui, que eu obtive para o momento da força de pressão. Então, simplesmente isso vai ser igual ao quê? Ou então, o peso vai ser igual ao quê? Ao momento da força de pressão. Eu não preciso calcular separadamente a força e o ponto de aplicação, simplesmente posso calcular o momento da força de pressão, dividido por cosseno de alfa e por B sobre 2. E esse vai ser o resultado, a resolução do meu exercício, apenas a título de exemplo. Mas o mais importante que nós aprendemos com esse exemplo foi o cálculo da força de pressão a partir das equações integrais, ou seja, integrando a pressão ao longo da minha superfície, e o momento da força de pressão também integrando a partir das equações integrais, integrando a pressão ao longo da minha superfície.
Então, pessoal, resolvido esse exemplo, eu vou apenas aqui passar, como eu falei, vou passar rapidamente porque é apenas porque está nos livros, mas não é o jeito que eu vou cobrar. O que eu quero que vocês entendam é o conceito de como integro as forças de pressão numa superfície e de como calculo o momento associado a essas forças de superfície. Ou seja, eu vou calcular as forcinhas diferenciais em cada diferencial de área multiplicado por uma distância a um determinado ponto que eu defino, que vai ser o meu centro de momento, né? Então essa aqui é a ideia básica. Mas aqui apenas vou passar, né? Porque está nos livros e como que a gente deduz essa fórmula. Eu vou dizer o seguinte, olha, para um desenho esquemático, conforme nós vimos aqui, né? Onde nós temos aqui um ponto onde está sendo, ou seja, um ponto a partir do qual, ou seja, considerando nosso eixo de coordenadas, nosso zero, nosso ponto inicial do eixo de coordenadas na superfície do líquido, eu vou considerar que essa distância h aqui, vai ser dada por y seno de θ. Então, com base nisso, a gente vai calcular, né, a integral da pressão na área, que vai ser a P0 mais ρgh, aí o h vai ser y seno de θ, vou substituir essa altura h, e vou integrar na área. Só que agora não vou considerar, e essa que é o interessante desse método, é que ele não importa a forma da comporta, ou seja, se ela é retangular, porque realmente quando eu vou fazer uma integral de área, eu tenho que definir qual é a forma da comporta, um retângulo, um triângulo, enfim, aí tenho que ver como é essa integral de área. É claro que eu vou passar para vocês sempre coisas retangulares ou quadradas, porque não é o objetivo complicar com a matemática, né? O objetivo é que vocês façam o procedimento integral da forma completa, para entender o que é feito e não apenas aplicar uma fórmula. Mas a beleza justamente dessa fórmula é que, como vocês podem ver aqui, ele está considerando uma comporta de um formato qualquer, não importa o formato. E aí o que ele diz? Olha, por definição, eu vou ter a minha altura como a pressão depende apenas da altura e não importa, aqui não é influenciada pelo formato da comporta. Se a comporta está contida num plano inclinado, o formato da comporta, a pressão independe do formato da comporta. Então, vou colocar essa minha integral de área dessa pressão, e aí, né? Claro que a pressão P0 vai ser constante, porque a pressão, no caso a gente vai considerar atmosférica, que a pressão P0, para deixar claro, é a pressão que está no nível da água. Se esse nível da água, se esse nível do líquido está exposto à atmosfera, vai ser a própria pressão atmosférica. Na área, e aí como essa pressão é constante, aqui fica apenas P0 multiplicado pela área, a integral do de área, a própria área. Aqui, ρg e seno de θ são constantes, saem fora da integral. Então vai ficar um P0 essa área, e aqui este termo aqui, por definição, e isso é independente, né, do formato, esse termo que sobra aqui, vejam que esse y, a única coisa que é variável aqui é esse y aqui, e por definição a integral do y dA é a coordenada y do centro de massa, não do centro de pressão, do centro de gravidade dessa área, né? O centro geométrico dessa área. E a vantagem dessa fórmula, que insisto, eu não gosto porque às vezes dá confusão, porque é a aplicação de uma fórmula muitas vezes sem ter o entendimento físico, o que é a força de pressão, etc. Mas o interessante é que em situações para geometrias complexas, como é o caso dessa superfície com um formato qualquer, que nós estamos vendo aqui, uma superfície com um formato qualquer, para esse tipo de situações, a posição do centro geométrico dessa superfície é tabelada. Então, se eu tenho um círculo, se eu tenho uma elipse, se eu tenho formatos geométricos diferentes, um triângulo, por exemplo, a forma dessa minha comporta é uma forma mais diferente, que não é retangular, é fácil, né? Você tem tabeladas essas equações para o centro, para determinar o centro geométrico. Então, dessa forma, eu vou calcular o y do centro geométrico, que normalmente é tabelado, e vou calcular, né, a pressão, não sei como eu coloquei, isso aqui é nada mais do que a pressão no centro geométrico da minha comporta, multiplicada pela área da comporta, calcula a força de pressão de uma forma fácil. Mas insisto, isso aqui é apenas informativo.
E da mesma forma, para o centro de pressão, né, eu vou calcular o momento agora, ou seja, é a mesma equação que nós vimos no exemplo. É a pressão multiplicada pela variável, pela minha distância a cada diferencialzinho de área. E eu vou considerar de novo a mesma situação, ou seja, vou considerar que eu estou com meu centro, minha origem do sistema de coordenadas na superfície, e eu vou calcular, vou dizer que a distância a cada uma desses meus diferenciaizinhos de área aqui, minhas diferenciações de área, é a própria variável y. Desta forma, eu vou calcular, vou substituir aqui a pressão por aquela pressão hidrostática, multiplicar, né, aqui, como era a pressão hidrostática? Só lembrando aqui, a pressão hidrostática é P0 mais ρg y seno de alfa, ok? O seno de teta nesse caso. E aí o que nós temos? Que vou multiplicar essa pressão pela variável y e vou integrar. E aí quando eu faço essa integral, o que vai aparecer aqui, pessoal? Vai aparecer esta expressão aqui, que vai esta expressão aqui que vai determinar a minha por definição, é o momento de inércia agora em relação, só que aí que está, é o momento de inércia em relação a um eixo, a uma linha, o momento de inércia em relação a uma linha que passa pelo centroide. Então, se essa linha não passa pelo centroide, justamente aí vem essa teoria dos eixos paralelos. Eu não vou, porque como eu digo, é apenas informativo isso aqui, mas vou deixar que vocês estudem e eventualmente podem tirar todas as dúvidas nas aulas síncronas. Mas, basicamente assim, se a sua superfície não estiver exata, se o seu sistema de coordenadas não estiver centrado na sua superfície, você tem que deslocar é como se fosse um momento de inércia em relação a um eixo que está fora da superfície e multiplicado por essa distância, né, do centroide até o seu eixo, que seria o próprio y do centroide ao quadrado. Então, você substitui aí e de alguma forma, como eu falo, tenho que chamar uma formuleta, porque realmente nada mais que isso, é uma formuleta para você calcular o momento da força de pressão, que nós calculamos através daquele integral. E aí vocês, vou deixar como tarefa para vocês provar que numa situação de uma superfície retangular, a equação que nós obtivemos para o momento da força de pressão numa superfície retangular, no exemplo, é dado exatamente por isso aqui. Vou deixar como tarefa para vocês mostrarem. Qualquer coisa a gente discute aí nas aulas síncronas. E então, basicamente, aqui nós concluímos essa parte, seria o momento da força de pressão e a força de pressão. Eu vou deixar também uma equação aqui, também a título informativo, de como seria numa situação, como a gente definiria o momento da força de pressão em uma situação tridimensional qualquer, ou seja, uma superfície qualquer no espaço, com uma distribuição qualquer de pressão, não necessariamente uma superfície plana, pode ser uma superfície curva, uma superfície qualquer no espaço, né? Então, basicamente, nós dizemos que aí o momento na forma tridimensional vetorial, o produto vetorial desse raio do centro de pressão pela força de pressão, vai ser igual ao momentinho diferencial, que é isso aqui, de cada forcinha de pressão em cada diferencial de área, multiplicado pela distância desse diferencial de área, que é o próprio raio, a própria posição, né? A distância desse diferencial de área ao centro das minhas coordenadas, ou seja, esse R, basicamente, pessoal, se eu considero, por exemplo, uma situação bidimensional aqui, eu vou ter uma superfície aqui qualquer. Então, o que é esse R? É a distância, desculpe aqui, esse R é a distância R um vetor, né, que é a distância do meu centro, do meu zero, da minha origem de coordenadas, até o meu diferencialzinho de área aqui,
eu vou chamar diferencial de área vetor, tem uma diferenciação de área. E essa diferencial de área pode ser parte, por exemplo, de uma superfície qualquer curva. Então, vou pegar esse diferencial de área, pegar a distância desse diferencial de área até meu ponto e vou calcular os momentinhos de cada uma dessas forcinhas de pressão em relação a como esse momento tenho que pegar sempre a componente perpendicular. Eu vou usar o conceito de produto vetorial, né? E essa é a equação geral. Coloco para referência apenas, nós não vamos abordar isso, não vamos utilizar essa expressão nesse curso, mas fica aí para referência, né? Para referência como fica no caso geral, o momento, se eu quiser calcular o momento da força de pressão. Se eu quiser calcular o ponto de aplicação dessa força de pressão, né? O que seria esse RP, né? O ponto de aplicação dessa força de pressão, isso aqui o que eu vou ter como produto vetorial, vocês sabem que é uma matriz, né? Então vou ter basicamente um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, e essas 3 incógnitas vão ser as 3 coordenadas do meu centro de pressão para uma situação tridimensional. Muito bem, pessoal, e para finalizar vou comentar alguma coisa sobre vasos comunicantes. Isso aqui é a teoria do macaco hidráulico, mas o conceito é muito simples. Basicamente é que a pressão em um determinado ponto, a pressão dentro de um sistema é a mesma, né? Então isso não tem a ver, na verdade, assim, a rigor isso não tem a ver com hidrostática, porque se esse cilindro, por exemplo, está descendo, na verdade eu tenho um escoamento, mas como a princípio eu vou considerar que esse escoamento é com baixa velocidade, posso assumir com certa, né, com algumas restrições, que o meu campo se aproxima do hidrostático. Então aqui o conceito desses vasos comunicantes para exercer essa força é muito simples, né? Vou até deixar para vocês lerem do livro para mais informações, mas é muito simples, é simplesmente dizer que como a pressão 1 é igual à pressão 2, porém a área 1 é muito menor que a área 2, basicamente é o seguinte: eu aplicando uma força pequena aqui, que vai ser a pressão multiplicada pela área 1, eu vou ter uma força muito grande aqui, ou seja, como a pressão é a mesma, basicamente eu vou ter essa relação, né? Então basicamente eu vou ter que a minha F2 é F1 vezes A2 sobre A1, ou seja, se minha A2 é muito maior que A1, eu vou ter um fator multiplicador enorme. Então uma pequena força que eu faço no ponto 1 vai dar uma grande força no ponto 2. Esse é o princípio dos vasos comunicantes. E para terminar, e isso aqui também é importante que a gente discuta um pouco, é o princípio de Arquimedes, né, em campos hidrostáticos, que de novo é muito simples. O princípio de Arquimedes, pessoal, basicamente diz o seguinte: eu vou considerar um corpo submerso, né, e esse corpo submerso vai ter uma situação que vai ser a seguinte: eu vou ter ele vai ter se eu pego como se fosse um cilindrinho nesse corpo, que seria este cilindrinho aqui, né, esse cilindrinho aqui, eu vou ter uma área aqui em cima e uma área aqui embaixo, ou seja, eu vou pegar áreas iguais, né? Ou seja, imagina um cilindro diferencial, muito pequenininho, porque na verdade o que eu vou fazer, é como se eu discretizasse, se eu pegasse e dividisse esse meu corpo sólido em vários cilindrinhos, né? Ou em vários, não precisam ser cilindrinhos, podem ser, sei lá, prismas, né? Podem ser, por exemplo, prisminhas, né? Prisminhas também, né? Vou ter quadradinhos aqui assim, né? Então, só que é importante que entenda que essa área aqui em cima é igual à área embaixo. Então, vou ter que a pressão em cima e a pressão embaixo vai ser a mesma área, mas vão ser diferentes. Por que vão ser diferentes? Porque eu tenho uma diferença de altura, entre esses dois pontos, tá, ok? Então, como que eu vou calcular a minha força resultante? Eu vou ter uma força aqui em cima, F, né? E uma força aqui embaixo, né? Vamos chamar de F1 e F2, né? Então, como que vai ser essa F1? F1 vai ser igual a quê? A P1 vezes a área é a mesma, está em cima e embaixo. Vou colocar um diferencial de área porque uma área pequenininha. E a F2 vai ser igual a P2 vezes esse diferencial de área, que é o mesmo diferencial de área. E aí o que acontece? Se eu considero que a diferença P2 menos P1 é igual
a ρg H2 menos H1, ou seja, por que uma diferença de altura? Porque uma diferença de pressão. Então, a diferença de pressão vai ser apenas pela diferença de altura. É claro que aqui estou considerando que é um único fluido, com densidade constante, etc. Se eu tivesse esse corpo imerso em dois fluidos, alguma coisa assim, aí tem que fazer outra história. Mas eu estou considerando o mesmo fluido. Então, basicamente, quando eu substituir a pressão, né, vou dizer que um diferencial de força, uma força nesse diferencialzinho de área, uma força resultante nesse meu diferencialzinho desse cilindrinho, vai ser igual a essa diferença de pressão, e que vai ser o quê? Vai ser a diferença de altura multiplicado pela área, pelo diferencial de área. Só que eu observo, para esse meu cilindrinho, esse meu prisma, que se multiplicou essa areazinha aqui pela altura, vai dar o quê? Vai dar o voluminho, ou seja, um diferencial de volume desse prisma. E aí, é muito simples, pessoal. A integral da força resultante, o que é a força resultante? É a diferença entre a força de pressão que está sendo exercida aqui por baixo e a força de pressão que está sendo exercida aqui por cima, ok? Então, a diferença entre a força embaixo e a força em cima vai dar esse diferencial de volume. Quando integrar, vai dar simplesmente ρg vezes o volume. O que é isso aqui, pessoal? ρg vezes o volume. Rho, e esse que é o ρ? É o ρ, não é do corpo, é do fluido. É a densidade do fluido multiplicada pelo volume do fluido, ou seja, como disse Arquimedes, o volume de fluido que está sendo deslocado pelo corpo e multiplicado pela gravidade, né? Então seria o que isso aqui? Seria o peso do fluido deslocado, ok? E esse aí é o princípio de Arquimedes revisitado a partir da, né, ou deduzido a partir da equação da hidrostática, ou seja, basicamente a diferença entre a pressão em cima e a pressão embaixo de qualquer corpo. A gente pode pensar isso de uma forma simplificada, por exemplo, para um retângulo, né? Então, dizer, olha, qual vai ser a força resultante? Bem, eu vou ter uma pressão aqui em cima, que vai resultar em forcinhas pequenas, e uma pressão aqui embaixo, que vai resultar em forças um pouquinho maiores, né? Então a diferença... E aí você se pergunta, tá, mas e as forças assim? Elas se cancelam. Por quê? Porque a forcinha que estiver sendo exercida nesse diferencial de área aqui, como a pressão do outro lado é exatamente a mesma, porque estamos na mesma altura, ou seja, vejam que esse diferencial de área aqui está na mesma altura que esse aqui, as pressões, ou seja, as forcinhas horizontais vão se cancelar, né? E isso vale, claro, né? Se eu tiver um corpo qualquer, é claro que nessa superfície aqui a força vai ser perpendicular a essa superfície. Sempre a força de pressão é perpendicular à superfície, mas as componentes horizontais dessas forças vão se cancelar, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, vamos pegar uma figura um pouco mais complicada, um triângulo. Então, se eu pego, por exemplo, uma força aqui e uma força aqui, as componentes horizontais dessa força, vão se cancelar e só vai sobrar a componente vertical, ok? E essa componente vertical que vai, né, atuando num diferencial de área, que vai também estar, né? A diferença entre essa força aplicada aqui em cima e a componente vertical da força aplicada aqui embaixo vai ser exatamente dada por essa diferença de altura, tá, ok? Então o princípio de Arquimedes, na verdade, ele te dá um empuxo. Então duas coisas importantes aí. Primeiro, como calculamos que eu vou calcular a diferença entre a força em cima e a força embaixo, que vai ser dada pela diferença de altura, conforme nós vimos aqui. E outra coisa importante é que as componentes, independentemente do formato do corpo, né? Eu fiz aqui um retângulo, um triângulo, mas independentemente do formato do corpo, embora as forças de pressão vão ser sempre perpendiculares às superfícies, né? Todas as componentes horizontais vão se cancelar e as únicas componentes que eu vou ter que considerar nesse empuxo vão ser as componentes verticais, que aí sim vai ter uma diferença, porque essa componente vertical, né, a componente vertical em cima e embaixo vão ser diferentes. Agora, as componentes horizontais na mesma altura vão ser todas iguais e vão se cancelar. E com isso nós concluímos a nossa unidade de hidrostática, considerando, primeiro,
os princípios fundamentais da hidrostática e como é a distribuição de pressão hidrostática num fluido estático, um fluido que não se movimenta, que não tem movimento de velocidades relativas, não tem deformações. Segundo, a partir dessa distribuição de pressão hidrostática, como calcular as forças sobre os corpos. Depois nós aprendemos como calcular o momento, né? O momento dessas forças, dessa força de pressão, e a partir desse momento, é claro, nós podemos calcular qual é o ponto de aplicação da força, sempre. E depois vimos o princípio de vasos comunicantes, que é muito utilizado aí, por exemplo, na questão de prensas, de sistemas hidráulicos, é o conceito fundamental por trás dessa multiplicação das forças nos sistemas hidráulicos, e o princípio de Arquimedes, que vocês já conheciam, mas que a gente deduziu o princípio de Arquimedes a partir do campo de forças hidrostáticas, ou seja, quando um corpo está submerso em um fluido hidrostático. Com isso concluímos a nossa unidade hidrostática. Obrigado a todos.